Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Edgar Bin, sou psicanalista, filósofo e hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, disse Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 11 do seu Evangelho: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Pois é. Segundo o dicionário, Aurélio, a palavra jugo significa opressão, submissão, domínio, E todos nós sabemos que na época de Jesus, os judeus viviam sob o domínio de Roma, Sobre a submissão de Roma. E Jesus falava por parábolas, isso já é conhecido também de todos, Para exemplificar e de uma forma mais didática, ele falava por parábolas, para que as pessoas pudessem entender melhor o que ele estava dizendo. A mensagem que ele queria transmitir, Então, nesse contexto, Jesus fala em jugo como sendo os seus ensinamentos, Nós sabemos que Jesus e seu evangelho, ele nos trouxe uma doutrina de misericórdia, onde a humanidade possa encontrar alívio para suas dores. E todos, sem exceção, nessa realidade, já passaram ou em algum momento, vai passar por um momento de dor, Mas esse momento a gente pode passar por ele se a gente exercitar a nossa fé, sempre em busca do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima, sempre em busca de acreditar que está tudo sob o controle de Deus, do universo. Então, Jesus nos mostrou o caminho. O seu evangelho, a passagem que ele teve aqui na Terra, ele exemplificou bem o caminho que a humanidade iria passar. Então, como ele disse, o jugo é leve, Ou então o fardo é leve. Se a gente utilizar, sempre com a prática do amor, da caridade, isso, o fardo acaba sendo tranquilo. A gente pode olhar para essa passagem do Evangelho e ficar pensando, puxa, mas é complicado, É um desafio conseguir superar isso aí. Mas é porque a gente também tem um jeito de funcionar quando a gente está inserido nessa realidade material que acaba gerando certas confusões, E é importante a gente deixar isso bem claro. Existe uma diferença muito significativa entre dor e sofrimento. A Eliane acabou de falar, A dor é dessa realidade, a dor existe na realidade material e ela vai te alcançar. Uma hora ou outra ela vai te alcançar. A boa notícia é que dor é diferente de sofrimento e dor passa rápido. A dor dura muito pouco. O que fica é o sofrimento. O que muitas vezes a gente carrega ao longo de semanas, meses, ou às vezes até ao longo da encarnação toda, é o sofrimento. E o sofrimento está aqui, está na mente. Não está no coração. A dor, ela fica no coração. Quando a gente tira a dor do coração e traz para a mente, vira sofrimento. E aí o problema está criado. Pois é. Tem um estudo, inclusive, que é muito interessante, de um jornal de psicofarmacologia de Londres, que mostrou um levantamento que é surpreendente, Você que está me ouvindo, o que você preferia? O que te deixaria mais feliz? Ganhar na loteria R$1 milhão ou perder uma perna? Você deve estar pensando que eu fiquei louco, Que comparação mais estúpida. Mas esse estudo desse jornal de psicofarmacologia de Londres mostrou que depois de um ano dos eventos ocorridos, o nível de felicidade das pessoas era o mesmo de antes dos acontecimentos. Ou seja, tanto a pessoa que ganhou R$1 milhão na loteria, que ficou muito feliz com isso,
ao cabo de um ano, voltou a ter o nível de felicidade que tinha antes, quanto a pessoa que teve um membro amputado, perdeu a perna, e que ficou, obviamente, muito triste, depois de um ano, já tinha se adaptado àquela situação e tinha voltado a ser tão feliz quanto ela. O que significa que a felicidade a gente traz no espírito. No espírito, pois é. E a dor, como o Edgar falou, é inerente ao ser humano. Não tem como, a gente sente dor, né? Está na matéria. Mas o sofrimento não, aí o sofrimento é opcional. Então, qual é o valor de ficar nesse lugar de sofrimento? Né? O que se quer provar com o sofrimento? É aquelas perguntas que a gente faz para elevar a consciência. Né? O que se quer provar? Que eu sou coitadinha? Olha como eu sou injustiçada? Né? Deus está contra mim, Deus não olha para mim. Né? Todo mundo merece, eu não sou merecedor. Por que isso vai acontecer justo comigo, que sou tão boa? Então, qual é a razão desse sofrimento? Percebe que se existir amor próprio, né? Amor pelo próximo, saímos desse lugar de vitimismo e vamos para outro espaço, gente. O espaço da autorresponsabilidade, o espaço da compaixão, da empatia. A autorresponsabilidade é muito interessante porque, na verdade, é uma consciência, né? É quando a gente se conscientiza que tudo na vida é consequência das nossas atitudes. Ação e reação, causa e efeito. Ninguém é culpado pela sua vida. Não tenha essa ilusão. Falar que você passa por determinada dificuldade por causa de Beltrano ou de Cicrano, isso é bobagem. Não caia nessa, porque não vai levar você a lugar nenhum, muito menos a resolver a dificuldade, resolver o problema. É lógico que nós temos, né, como nós estamos conectados uns com os outros, nós temos emaranhamentos, né, que nos envolvem. Então não é só não foi aquela pessoa ou aquela situação que deixou, né, te levou para o lugar que você está hoje, que não está muito legal. Então existe essa conexão, é uma troca. Ninguém está sozinho no mundo, né? Estamos todos conectados. Então uma atitude minha vai sim influenciar o comportamento do outro e a vida do outro. E o outro também influencia na minha. E o outro também. Mas a gente não pode esquecer que estamos conectados, estamos emaranhados. Seja dessa vida ou de outras, existe essa interconexão. E eu sempre tenho o poder de decidir o nível de influência que eu vou permitir que os acontecimentos tragam para a minha vida. Ou, quando eu não consigo fazer isso, eu consigo como eu vou reagir. Né? A decisão de como eu vou reagir àqueles acontecimentos é sempre minha. O grande problema é que a gente pauta tudo isso nas nossas crenças, né? Nossas crenças. E eu acho que uma outra ilusão, Edgar, que é muito complicada e exige muito estado de presença para a gente estar consciente, né, de algo a mais, é achar que somos culpados de algo, né? Ou achar que o outro é culpado. De novo, o outro. Risca essa palavra do seu dicionário, né? Culpa. A culpa traz muita ideia de julgamento. Então, de novo, o que nos leva a ficar nesse lugar de julgamento? Né? No lugar da anticonsciência. Né? A anticonsciência, o julgamento, não agrega valor nenhum à nossa vida. E como a gente gosta de julgar, não? Muito, o tempo todo. Às vezes eu fico pensando, eu acho que isso é um talento. É um né? talento a gente fica julgando o tempo todo. As mulheres julgam até a unha da outra mulher, que é impressionante. O julgamento, de novo, exige muito estado de presença. E a partir do momento que a gente percebe que julgou, que está no julgamento, vai com calma, isso já é um grande passo. Você percebeu que está julgando. E aí sim, né? Autoconhecimento. Volta para você, porque, né? O que está me fazendo eu ficar indignado, eu ficar com essa situação? E reflita, faça perguntas para a sua consciência. Pois é. E a culpa, gente, é exatamente a antítese daquilo que Jesus veio nos mostrar, né? Onde está o amor que Jesus veio nos mostrar? Se a gente fica se culpando pelas coisas, será que pelo amor nós não somos capazes de nos auto-perdoar, se é que existe alguma coisa que a gente tenha que se perdoar? Uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo em culpa, até para os meus clientes, eu falo muito isso, eu acho que vira uma chavinha muito interessante na nossa vida, é o seguinte, eu entendo que se eu me culpo de alguma coisa, é que eu já tenho consciência que aquilo que eu fiz ou daquilo que eu não fiz não foi legal. E olha que grande passo, gente.
Se eu já percebi, porque a culpa é exatamente isso, é o arrependimento, né? Ou de uma omissão, ou de uma ação que você fez. Então, puxa, que legal. Então, o que é fazer com isso agora, já que eu percebi e hoje eu não faria aquilo? Como o Edgar falou, amor. Jesus de novo, o Evangelho de Jesus. O que ele veio nos ensinar? Amor próprio, amor a si mesmo. Né? Tanto que a gente precisa se amar primeiro para amar o próximo. Mas sempre o amor presente. A gente fala muito de Jesus, né, Eliane, porque assim, parece que a gente está aqui ocupando um espaço mais evangelizador, né, do que... Mas não é nada disso. Jesus foi o primeiro na história da humanidade a saber lidar com os conceitos da física quântica. É isso que a gente tem que ter em mente. O exemplo que Jesus traz no Evangelho nada mais é do que física quântica aplicada. É por isso que a gente está batendo nessa tecla, né, do quanto é importante olhar para o Evangelho e trazer para o dia a dia da gente os ensinamentos que estão no Evangelho. O primeiro no sentido assim, né, de exemplificar ali, de contar através de parábolas, tudo pra gente, falar, vai chegar o momento, né, século XXI, XXII, que vocês vão estar falando de física quântica e vão entender o meu Evangelho. Porque sobre a física quântica, muitos antes dele falaram, mas exemplo, Deus foi ele. Com certeza, né? E aí tem outra questão que é a empatia, né, Edgar? Exatamente, né? O que é a empatia? Não é a se colocar no lugar do outro, não é isso. Né? A empatia é como você agiria, né, com os olhos daquela pessoa. Pois é. Né? Como você agiria, como você pensaria, tendo a história que aquela pessoa viveu. Isso é empatia. Será que se você tivesse vivido o que o outro viveu, você não teria agindo da mesma forma que ele age? Isso em tudo, gente, tudo. Sabe? Vamos falar de política, de corrupção, de julgamentos. Mas, de novo, será que se a gente tivesse tido aquela vida, com aquela pessoa que a gente está julgando, nós não faríamos o mesmo? Não vamos ser hipócritas, né? Pois é. Então, de novo, é um aprendizado. E ao mesmo tempo não estamos passando a mão na cabeça de ninguém, no sentido de que, eu sou assim mesmo porque eu vivi desse jeito, eu aprendi desse jeito e isso me autoriza a fazer tudo que é de errado. Não é isso. Se você fez coisas que não são corretas, você tem que ser responsabilizado pelas suas atitudes. E buscar sempre a consciência daquele seu ato. Né? O que não cabe a ninguém é o julgamento. Né? É a crítica a partir de um olho que não é o olho daquela pessoa, é o seu. A experiência é sua, o aprendizado é seu. E a gente fica medindo os outros pela nossa régua. Esse é o grande equívoco e que muitas vezes está na raiz de grande parte dos problemas que a gente vive. Seja qual for a dificuldade, né, eu acho que é olhar para a questão e ter sabedoria para saber passar por ela de forma menos doída, né, com aceitação, com resignação, com paciência e principalmente com fé. A fé que está dentro, né, da sua perfeição divina, porque a perfeição divina é uma sementinha que está plantada no seu espírito, na sua alma. Cada atitude, cada acontecimento, cada ação, acredite que ela está dentro da perfeição divina. Então, por isso, não tem tudo que nos acontece, tudo que a gente cria, a gente vai chegar num lugar, né, pela providência de Deus e está tudo certo. Está tudo certo. Não tem que mudar nada. É lógico que a gente já falou, não é ficar parado, olhando para aquela situação, ou tá bom, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, e não fazer nada. Não, ação sempre em movimento. Né? Sempre se autoconhecendo, se conhecendo, sempre despertando a sua consciência, e a consciência que a gente fala aqui no programa. Não é a consciência a razão, é a consciência ampliada, né? A consciência expandida, a consciência do meu ser superior, do meu espírito. Né? Exatamente, porque somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que elas não podem, né? Que ajam como nós imaginemos que devam agir. Aquilo que a gente falou. O problema não está no outro, o problema está na expectativa que eu coloco no comportamento do outro. A gente quer que o outro haja como se nós agíssemos. Só que a gente age porque a gente tem uma vivência, uma história, uma experiência. O outro talvez não tenha isso. E ele vai agir diferente. E existe, na verdade, assim, nessas vivências, uma divisão que todo mundo se submete. Né? A gente vive em dois mundos diferentes e ao mesmo tempo únicos, né? Que é o mundo que a gente percebe, o mundo real, o mundo do dia a dia,
e o mundo que a gente imagina, o mundo que está na nossa mente. E é interessante porque onde que está nessa brincadeira toda a dor? No mundo real, no mundo percebido ou no mundo imaginado? O mundo real, matéria, que a gente já falou. Real matéria, exato. Porque o real mesmo. Real é outra sabe coisa. Que esse mundo material é 1%, mas aqui nessa realidade. Mas no mundo material é onde fica a dor? É onde fica o sofrimento? É onde fica o medo? Com certeza. Ou é no mundo imaginado? É no mundo imaginado, porque no mundo percebido, no mundo do dia a dia, determinados acontecimentos da vida podem nos trazer sofrimento, tristeza. Mas medo, o medo ele está na mente. O medo está no mundo que a gente imagina que vai acontecer. São sis, né? Se acontecer tal coisa, se... E em geral, a gente imagina as coisas muito pior do que elas de fato podem se apresentar nas nossas vidas, né? Um exemplo que eu gosto de usar muito é quando você tem a notícia de que você perdeu o emprego, né? Quando a pessoa tem a notícia de que perdeu o emprego, o fato real, percebido, perdi o emprego, ponto. Não tem mais nada além disso, né? A empresa me desligou. Mas no mundo imaginado, o que acontece? Ai meu Deus, vou passar fome, vou ter dinheiro para pagar conta. Aquele celular do último modelo que eu comprei em 30 prestações, eu não vou conseguir pagar, vou ter que devolver. É um monte de coisa que está tudo na cabeça. Sempre pro negativo, né? Pro lado negativo. E para quê? Né? Por que a gente age desse jeito? Né? Porque a gente tem a nossa mente subconsciente controlando muito do nosso comportamento, das nossas atitudes. Aliás, quase tudo é controlado pela nossa mente subconsciente. A gente acha que está no racional, não, eu tenho controle da minha vida. Gente, balela. Se você não acredita nisso, ouvinte, procura conversar com uma pessoa que tem fobia, para você perceber, mas conversar de forma coerente, correta, né? Não fazendo brincadeira, porque o sofrimento, a aflição de um fóbico, eu percebo isso no consultório rotineiramente, é uma coisa muito intensa. Exagerado, e as pessoas brincam com isso de forma irresponsável, porque uma pessoa que é fóbica, quando a gente brinca com o objeto da fobia dela, ela pode ter, inclusive, arritmia cardíaca. Isso pode levar a óbito. Sim. Né? E as pessoas brincam, fazem brincadeiras jocosas com isso. Conversa com uma pessoa que tem fobia de barata, por exemplo. A pessoa não enxerga uma barata, ela enxerga um monstro que vai ameaçar a sua vida. Não, isso é empatia, né? O que aquela pessoa, o que levou aquela pessoa a ver uma barata como um monstro? Pois é. Então a gente não pode, né, falar e tirar sarro e, né, fazer brincadeira. E de novo, uma né? pessoa que tem uma fobia. O comando está na mente subconsciente. É a mente subconsciente daquela pessoa que criou aquela figura. Ela não consegue ver com os olhos, ela consegue ver com a mente. Aliás, todos nós vemos com a mente, né? Exato. Esse é o ponto. E a gente acaba criando ilusões, né? Que acabam, de certa forma, funcionando como defesas contra as realidades que a gente não quer olhar de frente. Sim, isso impossibilita demais a capacidade da autopercepção, dificultando o contato com a realidade verdadeira das coisas e das pessoas, né? Então, elas podem nos poupar, essas ilusões podem nos poupar momentaneamente. Mas, com certeza, vai nos tornar prisioneiros da realidade, né? Da anticonsciência de novo. E se a gente quer ter uma mente saudável e uma vida leve, é preciso ter a capacidade da aceitação. Aceitação da realidade, aceitação dos acontecimentos e não fugir dela. Porque se a gente continuar fugindo, vocês podem ter certeza, você vai criar mais daquilo que você está evitando. Né? Você vai criar mais daquela situação e várias vezes você vai viver aquele mesmo momento, aquela mesma situação, até de fato, olha a providência divina, até de fato você despertar a consciência daquilo. Né? Quanto mais você negar uma situação, mais você vai ter daquela situação na sua vida. Então, a ilusão pode nos poupar das dores, de novo, momentaneamente, né? Ela vai fazer com que nos tornemos prisioneiros da realidade. Você vai deixar de ter a percepção do verdadeiro eu superior, né? Pois é, e muitos de nós conservamos a ilusão de que a posse material proporciona a felicidade, né? Isso é lugar comum nessa realidade material. Muitos de nós também acham que poder e fama garante o amor, não é isso? Imagina, que a força bruta é suficiente para proteger, né, de uma possível agressão, e nada disso é real, né? O meu pai costumava dizer, depois que inventaram o 38,
Não adianta se usar de força bruta, né? Porque um adolescente de 12 anos que tiver armado, ele te derruba. Então são crenças que, na verdade, nós desenvolvemos na infância e ao longo das nossas vidas, decorrentes de aprendizados e experiências que nós julgamos serem definitivas e permanentes. Mesmo quando a gente se torna adulto, que a gente fica maduro, a gente sente medo. Medo de abandonar essas crenças, né? Não vai ser fácil renunciar a essas ilusões se nós não nos conscientizarmos de que alegria e sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Enquanto nós usarmos a nossa mente sem que ela esteja ligada à nossa essência, ao nosso eu superior, nós vamos ficar agarrados a esses valores que são meras ilusões. Uhum. Então vamos dar algumas dicas, Eliane, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais em paz? O que você acha? Sim, com certeza. Eu acho que a primeira, ame intensamente, mas ame assim o máximo, você e o próximo, sem condições, né? Sem nenhuma condição. Outra dica, querido ouvinte, é a seguinte: não leve tudo a sério. Né? Brinque com a vida. Né? O problema é uma ilusão. Quanto mais a gente der atenção aos problemas, mais eles vão aumentar e nos atormentar. Enxergue o problema como uma oportunidade de progresso, de aprendizado. Brinque com a situação. Uma ferramenta bem legal, Edgar. Diante de qualquer situação de adversidade, dê risadas, dê gargalhadas mesmo. Você vai ver como muda toda a frequência, toda a vibração. A energia do riso é uma coisa poderosíssima. Se a gente soubesse usar... gente, não precisa acreditar, experimenta. Outra coisa, não coloque expectativa em nada, viu? Para de colocar expectativa nas situações e nas pessoas. Isso é um negócio que eu preciso aprender a fazer, né? Parar de colocar expectativa nas coisas e principalmente colocar expectativa nas pessoas, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. Com certeza. Pare de transformar situações em problemas. Observe, só observe. Observe mais a situação e não a rotule como sendo um problema. Agradeça mais. A gratidão é uma poderosa ferramenta para trazer felicidade para a sua vida. Agradeça. Foque nas coisas positivas e deixe as negativas de lado. Passa pela sua cabeça, deixa de lado. Cerque-se de pessoas positivas, de pessoas alegres, de pessoas para cima. Aquelas pessoas para baixo, mal-humoradas, deixa de lado, evita o contato. Seja bondoso e caridoso. A bondade é a expressão do amor, gente. E a caridade é a virtude de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E para finalizar, amigo ouvinte, acredite, viu? Acredite, tenha fé em Deus, fé no Criador. Tudo segue uma ordem divina, uma perfeição. Tudo conspira a nosso favor para o nosso despertar interior. É perfeição em tudo. E é isso, querido ouvinte. Na semana que vem a gente vai estar de volta. Se você gostou, quiser mais, volta. Se você não gostou, volta também. Dá essa chance para a gente conquistar você. E se você quiser conhecer as nossas redes sociais, tem muito mais conteúdo ali, você vai lá no Instagram, digita lá @ElianeBim. Eu vou soletrar, o BIM é B de bola, I de irmã, M de Maria, facinho, facinho. Ou se você quiser acessar o meu Instagram, é @EdgarBim. E no YouTube, né, você pode acompanhar os vídeos, todo o material que a gente tem gravado lá, muita coisa legal. Inclusive esse programa também, se quiser assistir novamente. Inclusive né? Esse programa, exatamente, no domingo ou no máximo na segunda-feira ele já vai estar lá. É o BIM 91. Entra lá no YouTube, pesquisa BIM 91 e você aproveita para seguir o canal, se inscrever, compartilhar os vídeos e tudo mais. Que aí o YouTube também entende que nosso conteúdo é legal e mostra para mais pessoas esses vídeos, tá ok? E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, você manda um WhatsApp para o 11 98420 9959. E se você quiser agendar uma consulta comigo, você manda um WhatsApp para o 11 97274 7997. Querido ouvinte, tenha uma excelente semana. Nos vemos no próximo sábado, 12h30. Gratidão pela audiência, uma linda e abençoada semana a todos. Beijos.